Vamos falar da vitória do Corinthians, hein? O Corinthians venceu a Ponte Preta lá no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. 0 Ponte Preta, 1 Corinthians, gol dele, Thales Magno. Para alguns, Thales Mágico, Fábio Piperno, gostou? Eu reparei que você gostou que eu disse Thales Mágico aqui antes do intervalo, antes do break. Mas começou o ano de 2025 jogando muita bola o Thales Magno. 1-0 Corinthians com o time reserva lá em Campinas. Mas assim, a chuva atrapalhou, adiou o início da partida. O gramado também ficou prejudicado, castigado, né, pela chuva forte que tomou conta lá de Campinas, mas deu timão. 1-0 Corinthians contra a Ponte Preta. Fábio Piperno. Mas você está em grande fase, né, Pedrinho? Até para fazer os merchans. Nossa, que beleza. Especialmente esse horário, né? Você está lembrando dos merchans, né? Não, você fazendo aquele merchan esse horário, nossa senhora. Bom, mas o Thales Magno, eu sempre achei um jogador muito talentoso. O Thales Magno, quando ele foi lançado no Vasco, era um Vasco que estava numa fase muito ruim no Campeonato Brasileiro. Ele tinha sido campeão mundial sub-17, né? Aquela seleção tinha, inclusive, o Verón, né? Mas ele foi aproveitado naquela fase inicial, naquele time ruim do Vasco da Gama, quase que como um ponto esquerda. Aí é cercear muito a liberdade do jogador, e de um jogador criativo como ele. À medida em que ele possa circular mais pelo campo, esse jogador tem muito a entregar, porque ele é muito hábil e tem muita técnica. Então não me surpreende o Thales Magno estar fazendo algumas coisas diferentes aí. Ele sabe jogar e é um jogador que vai ser cada vez mais aproveitado pelo Corinthians. O Corinthians que depois do tropeço contra o São Paulo consegue a sua reabilitação e vai fazendo uma boa campanha. Quantos pontos o Corinthians já tem? Acho que 12, né? 12. Olha, aqui de vez em quando a cabeça falha aqui, mas o Corinthians deve ter mais ou menos aproximadamente a pontuação do ano passado, quando ele fez uma campanha ridícula e, no geral, foi só o 10º colocado. Não chegou aí a segunda fase, foi eliminado na fase de grupos. 14 fez ano passado. 14? Ou seja, o Corinthians, em 5 rodadas, já fez quase a mesma coisa que o ano passado. Ou seja, por mais que a gente possa criticar o nível dessa fase do Campeonato Paulista, isso também evidencia que o Corinthians evoluiu. Isso é um progresso. Vitor Boni, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan com o José Manuel de Barros, Flávio Prado, todo o nosso time. Jogo que atrasou bastante por conta da chuva, o gramado ficou castigado, mas dentro de campo deu Corinthians 1-0, gol dele, Thales Magno, Vitor Boni. É mais importante do que o desempenho foi o resultado, porque o jogo foi bastante afetado pelo gramado. Os funcionários do Moisés Lucarelli tentaram até tirar água, ficaram várias horas ali passando o rodinho no gramado para tentar tirar água. Mas que modernidade. Pois Me lembrei agora do Daverson, lembra o Daverson? Acho que foi um jogo de Copa do Brasil, ele com o rodo ajudando os funcionários. São cenas assim que a gente só vê aqui no futebol brasileiro, né? E pelo menos nesse início de ano, algumas chuvas castigando aqui também o futebol. No estádio do Morumbi a gente teve em São Paulo e Corinthians e agora mais uma vez envolvendo o Corinthians, só que lá em Campinas, Boni. Exatamente. O Morumbi ainda, a drenagem funcionou melhor, então, dado o momento do jogo, a água no gramado nem atrapalhou tanto assim. No Moisés Lucarelli hoje foi complicado. A região central e principalmente no primeiro tempo a área defensiva do Corinthians e no segundo tempo a área defensiva da Ponte Preta, muito molhadas. Tanto que você vê vários lances que os jogadores tentam arrancar em velocidade e a bola fica parada, presa no gramado. O Hugo sofreu com isso, o Félix Torres sofreu muito com isso, o lado direito do Corinthians, Léo Maná, sofreu muito com isso também. Então, o jogo muito afetado pelas condições do gramado. E aí virou aquela coisa, né? Bola pro alto e cada um tenta do jeito que dá. No meio disso tudo, o jogador que mais vem aproveitando essas oportunidades com o técnico Ramon Dias nesse começo de temporada, mais uma vez fez a diferença, que é o Thales Magno. Ao todo desses 5 jogos do Corinthians, só o técnico Ramon Dias mandou a campo o que é considerado o time titular, talvez o time ideal entre as peças que estão disponíveis, que foi no clássico contra o São Paulo. Nos outros 4... só times alternativos, times mistos, jogadores que não ganharam tantos minutos em 2024, ganhando oportunidade também. E o Thales Magno, hoje titular mais uma vez, aproveitou de novo a oportunidade, uma jogada de muita qualidade. Ele que é o artilheiro do Corinthians no ano, né? 3 gols marcados, fez contra
o Bragantino, contra o Velo Clube e agora contra a Ponte Preta também. E não dá muito para falar sobre o desempenho do Corinthians nesse jogo, mas mais sobre esses jogadores que estão aproveitando essas oportunidades. Mais uma vez dá para ver que a zaga do Corinthians precisa ser reforçada. Até o João Pedro Choca, que é o garoto que veio da base do Corinthians, foi emprestado ano passado para o Ceará e esse ano está ganhando oportunidades. Tem qualidade, mas falta. Se o Corinthians quer brigar por algo maior nessa temporada, precisa reforçar as suas laterais e a sua zaga. É extremamente necessário isso. O presidente Augusto Melo fala muito em manutenção do elenco, conseguiu manter o elenco que terminou o ano passado muito bem e, claro, isso é um mérito também do Corinthians, mas precisa reforçar a sua defesa se quiser pensar em algo maior. E aí, no sábado contra o Noroeste, deve ter alguns titulares voltando. O Corinthians que também enfrenta uma maratona, né? Enfrenta o Noroeste nesse sábado. Na segunda-feira joga contra o Novo Horizontino, um jogo antecipado da 11ª rodada. E depois tem o Palmeiras, o derby na quinta-feira. Então, uma maratona bastante movimentada do Corinthians e o técnico Ramon Dias também tentando mexer suas peças, fazer um rodízio para não desgastar todo mundo nesse começo de ano. Bruno Prado, o Corinthians que teve aquela sequência de vitórias interrompida no Majestoso diante do São Paulo e agora voltando a trilhar o caminho das vitórias, 1-0 fora de casa contra a Ponte Preta. Bruno Prado. O Corinthians está fazendo um bom campeonato, está rodando o seu elenco também. O único jogo em que ele botou o seu time titular dos que estão disponíveis hoje foi contra o São Paulo, perdeu. É um clássico no Morumbi. Primeiro tempo até o Corinthians poderia ter feito alguma coisa melhor. No segundo tempo o São Paulo foi bem superior. Mas está dentro do normal. O Corinthians tem um bom time hoje. Termina bem o ano de 2024 e tem um bom time. Eu não acho que seja assim um time espetacular. Às vezes uma sequência causa alguns exageros aí, mas é um time bom. É um time que começa 2025 muito melhor do que começou 2024 dentro de campo. E o Thales Magno é um bom jogador, está aproveitando as oportunidades. Algumas lesões também atrapalharam bastante a carreira dele. E tomara que consiga jogar. E aí ele disputa o seu lugar no elenco com os outros jogadores, né? O que atrapalha muito são contusões, né? E se isso não acontecer, aí depende do talento dele, depende do espaço que ele vai conseguir na bola, na disputa com os outros em igualdade de condições. Mas é um bom jogador, sim, um cara que está aproveitando essas oportunidades e vai ganhando mais espaço no elenco do Corinthians. E tem contrato até o meio do ano, emprestado até o meio do ano. O Corinthians tenta estender o empréstimo até o final do ano, ainda não está nada definido, mas o Corinthians busca essa renovação, porque senão vai perder o Thales Magno no meio da temporada. Bom jogador, já começou com tudo a temporada 2025. Esse é o Corinthians que bateu a Ponte Preta por 1-0. Fábio Piperno, a gente já projeta esse ano, essa temporada, o que vai ser daqui para frente. O Corinthians no ano passado, com os reforços que chegaram, fez a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro no segundo turno, ficou 3 pontos atrás do Botafogo, né? No segundo turno do Campeonato Brasileiro. E se o Corinthians, até um dado interessante, se o Corinthians não tivesse pontuado durante o primeiro turno, sei lá, chegou na 19ª rodada, 20ª rodada ali com 0 pontos e tivesse feito, e com a campanha que fez na segunda metade, o Corinthians não teria caído para a segunda divisão, mesmo se não tivesse pontuado, né, na primeira metade do Campeonato Brasileiro, tão fora da curva, né? E como foi boa a campanha do Corinthians na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Se tivesse até mais 15 rodadas no campeonato, o Corinthians poderia ter ido muito mais longe na competição. Esse ano, dá para imaginar um Corinthians brigando por títulos, Fábio Piperno? Eu acho que o Corinthians vai brigar pelo título do Paulista. Isso para mim tá bem claro. Mas eu acho que para pensar em coisa maior ainda está muito cedo, né? O Corinthians, não vamos esquecer, ele vai ter que passar antes por um classificatório da Copa Libertadores. Isso é uma pegadinha, isso atrapalha muito o calendário de qualquer time, porque você tem que começar, você tem que estar em alto nível mais cedo. E às vezes o clube cai na tentação de querer reforçar para, né, esse tipo de eliminatória. Mas é um Corinthians que está muito melhor, sim, do que foi o Corinthians do início de 23 e 24. Não vamos esquecer que o Corinthians do início de 2023, além das campanhas muito ruins e tal, que fez não só no Paulista, mas também no Campeonato Brasileiro depois, né, na fase inicial, era um Corinthians que ainda discutia muito a saudade aí do Vitor Pereira, né? Que
que tinha acabado de estrear no Flamengo, saiu do Corinthians, enfim, fim de 22, foi para o Flamengo em seguida. E agora não, pelo menos é um Corinthians que tem uma comissão técnica que já vinha do ano passado, fez um bom trabalho no ano passado. Isso também tem que ser destacado, porque o Ramon Dias sofreu uma série de justas críticas, mas também, quando tem que reconhecer que o trabalho melhorou, é óbvio que a gente tem que fazer isso. E não é para qualquer um terminar o Campeonato Brasileiro com 9 vitórias em sequência, como foi o que aconteceu com o Corinthians ano passado. Vitor Boni, o que dá para imaginar desse Corinthians para a temporada 2025? No ano passado, que bela campanha a do Timão, com a chegada dos reforços. Esse ano já é um time que começa uma temporada, tem um planejamento. Talvez não tenha sido, sei lá, a pré-temporada mais longa da história do Corinthians e não foi para ninguém, né? O calendário foi antecipado, então o ano começou mais cedo para muita gente. Mas o que dá pra gente esperar do Corinthians nessa temporada 2025, Boni? Dá pra esperar um ano melhor do que foi 2024, né? É um time que, como destacou o Piperno, trouxe reforços muito importantes no meio do ano passado, formou um time bastante competitivo e que conseguiu essa arrancada muito boa para evitar o rebaixamento e conquistar a vaga na Libertadores e manteve as suas principais peças, né? Se falava muito de possível saída de Yuri Alberto, propostas que poderiam chegar, e ele está aí. Não começou o ano muito bem, é verdade, mas é uma peça que vai ser importante para esse restante de temporada do Corinthians. Ainda acho que precisa se reforçar, precisa reforçar principalmente a zaga, perdeu peças importantes na lateral. Perdeu o Fagner, né, que seria o reserva imediato, e hoje conta com o Mateuzinho na lateral direita e o Léo Maná como reserva. O Léo Maná que ainda não conseguiu se desenvolver completamente, claro, subiu faz pouco tempo também, então ainda não apresenta um grande nível com a camisa do Corinthians, por isso é difícil dizer. Quando não tem o Mateuzinho, que já não é de um nível espetacular, conta com o Léo Maná, então precisa de um lateral, na minha visão. A defesa precisa ser reforçada, o Kaká já falhou diversas vezes na temporada passada e quando é a peça titular também não consegue render bastante com a camisa do Timão. Então acho que para a defesa o Corinthians ainda precisa olhar com carinho para o mercado da bola. Mas deve contar com peças importantes também que subiram das categorias de base, já 11 garotos foram promovidos, alguns que foram vice-campeões da Copinha, outros que não foram inscritos na Copinha e fizeram a pré-temporada com um elenco profissional. Mas eu imagino um ano melhor, né? Um ano pelo menos não passando o sufoco que passou no Campeonato Brasileiro. Não sei se para títulos, acho que ainda é possível, um mata-mata, quem sabe a gente sabe como mata-mata muitas vezes é imprevisível, e o Corinthians tem jogadores de qualidade que nos momentos decisivos aparecem, como o próprio Memphis Depay, mas no Campeonato Brasileiro o importante é não passar o sufoco que passou, ainda mais por todos os problemas de bastidores que ainda passa o Corinthians, né? É desgastante para o torcedor corintiano ver o time sofrendo em campo e aí nos bastidores ver toda essa crise que ainda acontece e ainda me parece longe de acabar fora dos gramados do Sport Clube Corinthians Paulista. Mas olha só, acho importante comentar também um negócio. A gente estava falando agora há pouco das vendas que o São Paulo fez de garotos da base. O Corinthians está bem perto de também fazer algo nesse nível com o lateral esquerdo Denner. 16 anos, disputou essa copinha, foi vice-campeão dessa copinha, um dos destaques do time do Corinthians e prestes a ser vendido ao Chelsea por um valor de 8 milhões de euros fixos, até o presidente Augusto Melo confirmou em entrevista nessa quarta-feira mesmo ao portal Meu Timão, 8 milhões de euros fixos e com bônus e metas ali deve chegar aos 12, 13, 14 milhões de euros. Um jogador que é destaque na sua categoria desde sempre, convocado para todas as categorias da seleção brasileira, tanto que jogou a Copinha agora com 16 anos de idade e uma venda que, segundo o presidente do Corinthians, é muito por medo de perdê-lo por um valor menor, porque a sua multa é muito baixa, né, para o futebol brasileiro. É uma multa de 2.000 vezes o salário dele, o que daria mais ou menos 10 milhões de reais. Ou seja, assinou o primeiro contrato profissional em abril de 2024 e se a gente fizer essa conta ali, o salário dele hoje é de 4.500, 4.500, 5 mil reais. Ou seja, um erro de avaliação do Corinthians que tinha nas suas mãos uma joia e deve estar liberando para a Inglaterra também por um valor muito abaixo do que poderia vender caso tivesse o tempo para desenvolver. Bruno Prado, tá aí a gente falando desse Corinthians para a temporada 2025, planejando o que vai ser esse ano do Timão. O Corinthians fez uma bela campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado. Será que o torcedor pode
sonhar ou, enfim, torcer, ficar na expectativa por algum título esse ano, Bruno Prado? Eu concordo com o que o Piperno falou. O Campeonato Paulista, claro que ele pode brigar. Acho que nas competições de mata-mata ele pode, a princípio, brigar. O Corinthians tem um time titular bom. E o mata-mata depende muito de você ter um sorteio favorável, de você, no dia de um jogo mais difícil, decisivo, contra um adversário forte, você tá com o seu time completo, todo mundo bem, todo mundo inteiro. Então, acho que nas competições de mata-mata, o time ali, os 11 titulares, Garro bem, Memphis Depay bem, Yuri Alberto bem, o Corinthians ele pode dar trabalho, pode encarar qualquer um. No Campeonato Brasileiro, a princípio, não vejo como um time para brigar por título. Ainda é uma coisa que tá distante, né? Ainda vai ter muita coisa aí pela frente, mas o Brasileiro é um campeonato que exige uma regularidade que não vejo ainda o Corinthians pronto para isso. O Corinthians ele deu uma arrancada fantástica ali na reta final, ganhando os 9 últimos jogos. É um time que no ano passado ele brigou para não cair durante boa parte do campeonato. Se não perder muita gente aí durante o ano, ele não vai entrar nesse campeonato com esse risco. Ele vai entrar na briga por vaga na Libertadores. Ele entra já brigando por outra coisa. Título, faltam alguns passos. Acho que é um campeonato que ele exige mais coisas, exige uma regularidade que o Corinthians ainda tem que mostrar um pouco mais durante a temporada.